Sabe, tem certos textos que parece que eles não foram feitos só para a gente ler. Parecem feitos para a gente morar dentro deles. Eles não estão só contando uma história. Eles se tornam um espaço mesmo, uma arquitetura viva que vai se moldando a consciência de quem está ali, percorrendo. É exatamente essa ideia que a gente vai explorar hoje. Como a literatura pode ser um espelho da nossa própria paisagem interior. Algumas leituras são um convite, sabe? Mas não é um convite para a mente. É para o nosso ser inteiro. A porta para essas obras, ela não abre com a chave do intelecto, não. Ela abre com a quietude da atenção. É quase como um chamado para a gente ouvir algo que, no fundo, já está ressoando aqui dentro. Bom, vamos mergulhar de cabeça nessa ideia. Então, o nosso roteiro de hoje está traçado. Pensa nele como se fosse a legenda do mapa que a gente está prestes a abrir, guiando o nosso caminho passo a passo por essa arquitetura fascinante da consciência. Para começar, vamos mudar um pouco a perspectiva. E se um livro não viesse com um significado pronto, fixo, mas fizesse um convite para cada pessoa se tornar coautora da própria jornada? A aventura, nesse caso, não acontece na página, acontece dentro de quem lê. Agora, olha só que interessante esse contraste. De um lado, a gente tem a leitura como a maioria conhece, uma linha reta onde a gente só consome informação. Do outro, um paradigma totalmente novo, o texto como um mapa. A leitura deixa de ser só consumo e vira um ato de criação, um evento que acontece dentro da consciência de quem está lendo. Certo. Então, se o texto é um mapa, como é que ele funciona? Qual é a física por trás dessa arquitetura que permite tantas jornadas diferentes, tão pessoais? É aqui que a coisa começa a ficar fascinante de verdade. O conceito principal aqui é a tal da superposição semântica. Tenta imaginar o texto como um mapa quântico. Ele não tem um destino só, mas infinitos caminhos possíveis, todos ali existindo ao mesmo tempo. É o ato da leitura consciente, o nosso olhar atento, que faz uma dessas possibilidades se manifestar. E essa analogia é perfeita, né? A experiência de leitura se torna única, pessoal, intransferível, porque cada pessoa faz uma floresta completamente diferente brotar da mesmíssima semente. Ok, se a superposição semântica transforma o texto nesse mapa de infinitas possibilidades, como é que a gente navega por ele? A resposta está nos símbolos. Eles funcionam como a bússola, como as chaves desse mapa. Eles não são só figuras de linguagem, não. São verdadeiros portais que, quando ativados pela nossa atenção, permitem acessar diferentes camadas de significado. E nesse mapa da consciência, a gente encontra 4 portais simbólicos principais. Cada um deles é um ponto de passagem que convida a gente a olhar para uma parte diferente de nós. Vamos atravessar cada um deles juntos, um por um, começando pelo lago. O primeiro portal, o lago, funciona como uma ferramenta de autoobservação. Ele aceita as emoções que a gente projeta nele, raiva, medo, o que for, e devolve tudo com mais clareza. É a nossa capacidade de olhar para nós mesmos com honestidade, de ver os nossos reflexos sem se afogar neles. Seguindo em frente, a gente encontra as teias de luz, e elas revelam uma verdade muito poderosa. A luz não vem só do texto, ela também emana de quem observa. Isso mostra que a realidade da história não é algo fixo, ela responde à nossa presença. A gente faz parte da trama, e é a nossa atenção que tece ela ativamente. O próximo portal é tipo uma sala de espelhos, que reflete as nossas sombras. E o ponto fundamental aqui não é se livrar dessas partes, mas sim reconhecer. Porque quando a gente traz esses aspectos para a luz da consciência, eles perdem o poder de nos controlar. Olhar para eles é integrar, é se tornar uma pessoa mais inteira. Mas e o que acontece depois que a gente atravessa esses portais? A jornada não é sobre o que se encontra no texto, e sim sobre o que se desperta por dentro. Cada portal ativa um instrumento interno, um tesouro que sempre esteve ali, só esperando para ser redescoberto. Então, o que foi que a gente despertou? O lago nos deu a clareza para ver a nossa própria verdade. As teias nos deram a consciência da nossa conexão com o todo. As sombras, a inteireza que vem da integração. E por fim a gente chega no instrumento mais sutil de todos, o sino silencioso. O sino é o mais sutil. Ele não é um objeto. É a compreensão de que cada ser é, em si, uma melodia única. A jornada toda, através do texto, foi na verdade um processo de afinação para revelar essa vibração que cada um de nós já tem. E é assim que o círculo se fecha. A jornada por essa arquitetura toda, ela não leva a um tesouro no final do caminho. Ela nos devolve a nós mesmos, mas agora com os nossos próprios instrumentos internos, despertos
e afinados. E o ponto crucial é esse: o valor dessa jornada não fica preso nas páginas do livro. As ferramentas que a gente desperta, a clareza que a gente ganha, são para serem levadas para a vida. A experiência começa de verdade no momento em que o livro se fecha. No fim das contas, talvez a grande revelação seja justamente essa. Todo e qualquer texto com o qual a gente se conecta de verdade funciona como um espelho. Ele não dá respostas prontas, ele devolve com uma clareza impressionante exatamente aquilo que, naquele momento, a nossa consciência está pronta para enxergar. Então, a pergunta que fica não é sobre o que está no livro, mas sobre o que existe em quem o lê. É uma reflexão para a gente levar adiante na próxima vez que uma nova leitura se apresentar no caminho.